Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sei que hoje é um dia mais complicadinho porque é feriado, mas eu espero que vocês possam assistir a gravação depois, né? Será disponibilizada. Eu vou disponibilizar também o arquivo, o documento da aula de hoje, lá no grupo de vocês. E hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu quis dar uma mudada para não ficar só naquilo de matéria, questões, matéria, questões. Hoje eu trouxe um direito penal mais prático para gente. A gente vai analisar na jurisprudência tudo que a gente estudou nas outras semanas, né? As questões das matérias e também dos exercícios que a gente fez. E eu trouxe aqui, eu acho que, se não me engano, são 8. Isso, eu trouxe 8 jurisprudências, cada uma com um assunto diferente das matérias estudadas, e a gente vai ler elas, a gente vai entender e a gente vai comparar o que está escrito nessa jurisprudência com o que foi estudado. E aí, depois, claro, eu vou disponibilizar isso para vocês. E aí, conforme a gente for lendo, a gente também vai ver qual instituto foi aplicado e sobre qual instituto a gente está falando. Então, olha só, vamos começar com a primeira jurisprudência. Ementa. Apelação criminal. Corrupção de menores. Absolvição por erro de tipo. Possibilidade. Ausência de conhecimento de circunstâncias de fato do tipo penal. Vamos entender sobre o que se trata isso daqui. Erro de tipo. Sobre circunstâncias do fato do tipo penal. Aqui o tipo penal seria a corrupção de menores. De certo, a gente vai ler, né? Mas a pessoa não tinha conhecimento da idade desse menor, certo? E estava em um ambiente em que era perceptível que todo mundo que estava ali concordasse que aquela pessoa não era menor de idade. Então vamos lá. Recurso provido. Somente se admite a alegação de erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da minoridade do coautor. No caso, então, no caso em tela, esse que foi tratado, a apelação criminal, assiste razão à defesa, pois, de fato, há elementos que orientam o acolhimento da tese apresentada, notadamente os fatos de que o adolescente contava com mais de 17 anos. Aqui, gente, mais de 17 anos, 18? Não, mais de 17 anos, 17 anos e 5 meses, 17 anos e 7 meses. 17 anos de idade. E, além disso, possuía porte físico compatível com uma pessoa maior de idade, que tal característica foi registrada pela Polícia Militar que realizou a apreensão. Recurso provido. Então, olha só que legal que a gente tem nesse caso. Uma corrupção de menores, ou seja, conduziu o menor a cometer um crime, né? Só que nesse caso era perceptível, vamos imaginar, no homem médio, o homem modelo da sociedade, que observasse aquele menor de idade e não estipulasse a ele uma idade inferior a 18 anos. Então, nesse caso, a defesa apresentou elementos que comprovam essa tese de que nem mesmo a polícia militar conseguiria, no momento da apreensão, que nem a polícia militar, desculpa, conseguiria, no momento da apreensão ali, dizer que aquela pessoa, que aquele coautor era menor de idade. Então, nesse caso aí, a gente vê duas partes, né? Primeiro, o adolescente contava com mais de 17 anos, ou seja, não é como se ele tivesse confundido uma pessoa de 14 anos com maior de idade. Esse coautor já era quase maior de idade, né? Tem uma linha do tempo bem pequena aí, 17 anos e alguns meses. E o segundo fato é que ele possui um porte físico compatível com uma pessoa maior de idade. Tanto que, como a defesa apresentou, nem mesmo a polícia militar conseguiria dizer o contrário na hora da apreensão. Então, bem legal também. Esse daqui, depois vocês vão estudar, claro, os tipos de recurso e essa apelação. Ementa maravilhosa. Olha a segunda.
ementa, apelação criminal também, furto simples, absolvição, necessidade de erro de tipo. Ali no primeiro eu nem preciso falar, que o instituto que a gente acabou de visualizar na primeira ementa foi o erro de tipo em que há a distorção da realidade, né? O agente acredita ser uma coisa e, na verdade, a realidade está sendo mostrada para ele de forma diferente, né? E aqui a gente tem o mesmo instituto. Apelação criminal, furto simples, absolvição, necessidade de erro de tipo, ocorrência. Acusado que acreditava que a res se tratava de coisa abandonada. Coisa abandonada é quando a pessoa acredita que aquilo ali não pertence a ninguém. Sabe quando você compra um sofá novo? E daí você pega o seu sofá da sua sala e você coloca lá na calçada para alguém levar? E aí a pessoa que tá lá passa, pega esse sofá e leva embora para casa dela, porque ela acreditava que você não queria mais aquele objeto. Você colocou na rua com o objetivo de doar a alguém, que alguém pegasse. Só que vamos imaginar que você tirou o sofá da sua casa, você colocou na calçada para limpar a sua sala. E daí, quando você volta a pegar o sofá não tá mais lá, alguém levou. Mas calma aí, essa pessoa incorreu em erro de tipo. Por quê? Uma distorção da realidade. Ela acreditava que aquilo ali se tratava de uma coisa abandonada, que você deixou ali com o objetivo exclusivo dela levar, que não é o caso, certo? Então, nesse daí, ó, vamos ver. Restando demonstrado nos autos que o acusado agiu em erro de tipo, eis que realmente acreditava que a ré se tratava de coisa abandonada, que não pode se constituir objeto de furto. Isso daqui é um outro tema, também importante a gente saber. Coisa abandonada não constitui objeto de furto. A conduta praticada é atípica, motivo pelo qual a absolvição é a medida de rigor. Ou seja, aqui no caso, uma apelação criminal, que significa que foi condenado, né? Na primeira instância, deixa eu ver. Nesse caso, então, a gente consegue extrair a questão da coisa abandonada com erro de tipo, e também que a coisa abandonada ela não pode constituir um objeto do furto. Não posso furtar algo abandonado, e é uma conduta atípica. E nesse caso aqui, é um dos maiores exemplos que a gente encontra na doutrina, é justamente esse que eu dei, algum móvel da casa que você coloca na garagem. Normalmente as pessoas têm essa percepção de que tá na calçada de uma casa, então a pessoa não quer mais, né? Eu posso levar. E normalmente é isso, mas às vezes, como eu falei, é o exemplo que eles dão na doutrina de que a pessoa tirou da casa por algum motivo para fazer uma limpeza, para qualquer coisa, e aí a outra subtraiu pensando ser uma coisa abandonada. Vamos para a terceira emenda agora. A terceira emenda é um pouquinho mais complexa, a gente também vai mudar o instituto. A gente está falando de erro de tipo agora. E agora a gente vai em outro, olha só. Ementa, direito processual penal, júri, legítima defesa, quesitos nulidade, apelação contra julgamento pelo tribunal do júri, habeas corpus, matéria nova. Vamos começar a ler agora. A apelação interposta contra julgamento perante o tribunal do júri não devolve integralmente ao tribunal ad quem toda a matéria da causa, devendo por este, por conseguinte, limitar-se a apreciar o alegado no recurso. Isso daqui não é o motivo, não é a matéria que a gente está estudando, então vamos só ler e focar no resto. Sendo assim, o habeas corpus não é de ser conhecido na parte em que suscita matéria nova e estranha a que fora submetida ao tribunal julgador da apelação. Se os jurados negaram encontrar-se o réu atitude defensiva quando efetuou o disparo contra duas vítimas, matando a primeira e ferindo a segunda. Já não havia necessidade de perguntar-se aos jurados se estava se defendendo delas, quando por erro de execução, então olha só, a gente mudou o instituto, a gente está falando de erro de tipo, essa jurisprudência já fala sobre erro de execução. Atingiu a terceira pessoa. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender, essa ementa já deixou claro que não estamos falando, entendeu, sobre legítima defesa, certo? Aqui, o Instituto da Legítima Defesa que está sendo utilizado pela defesa do acusado
não será debatido nessa emenda. Aqui eles estão falando sobre o erro da execução. A possível legítima defesa que essa pessoa teria utilizado, ele chama de vítima aqui? Ele chama de vítima. A possível legítima defesa que essa pessoa teria se utilizado na primeira e na segunda vítima não está sendo discutido. O que está sendo discutido aqui é o erro da execução, porque parece que um projétil que foi disparado com o objetivo de acertar a primeira e a segunda vítima atingiu, na verdade, uma terceira pessoa. Então, a gente tem 3 vítimas, sendo que o objetivo dessa pessoa era acertar somente 2. Como diz a ementa, independentemente de ser legítima defesa, ou de ter excesso na legítima defesa, ou de ser doloso mesmo, entendeu? Independentemente disso, aqui será debatido o erro da execução. O acusado visava atingir essas 2 pessoas. E parece que aqui ele falou... Bom, enfim, por erro da execução, ou seja, por um desvio, provavelmente do projétil, um ricochete, atingiu uma terceira pessoa, da qual não se tinha o objetivo de acertar. Além disso, perguntados responderam que não havia uma agressão atual daquelas contra o paciente, o que corroborava as respostas das séries anteriores sobre a inexistência de atitude defensiva. Em tais circunstâncias, não era o caso de se perguntar aos jurados a respeito de uma agressão iminente, até porque não consta. A letrinha tá muito pequena, gente. Agora sim. Não consta dos autos que essa tenha sido a tese da defesa. O advogado, ademais, tomou conhecimento dos quesitos, ouviu sua explicação dos jurados e não os impugnou na sessão de julgamento. Trata-se de nulidade relativa que ficou sanada com a falta de oportuna arguição. É de se considerar ainda que os jurados tomaram conhecimento dos termos da denúncia, da pronúncia, do líbelo, da contrariedade e ponderam diante dos debates decidir com segurança que, não se encontrando em suas respostas qualquer evidência, conhecida em parte, nessa parte deferido. Então, aqui ele indefere tudo que não seja o erro de execução, certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, foi uma emenda que falou só sobre esse assunto. Então, nesse habeas corpus, né, que falava sobre 2 coisas, foi impetrado falando sobre 2 coisas, legítima defesa e erro de execução. Qual que foi a resposta? Com a ementa, a gente não vai falar sobre a legítima defesa, a gente reconhece esse habeas corpus em parte. Qual que vai ser a parte? O erro da execução. Na parte da legítima defesa, essa será indeferida. Isso daí foi o que restou comprovado aqui nessa ementa. Vamos para a ementa número 4 agora, um agravo de execução. Progressão de regime. Que a gente já mudou. Eu acho que todos até agora foram apelação. Ah, não, esse daqui é Tribunal do Júri. Apelação. É um habeas corpus, aquele ali. Apelação. Então, a gente teve 2 apelações, habeas corpus, agora agravo de execução. Progressão de regime. Requisito objetivo, aplicação da fração de 50%, insurgência definitiva. Antes, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês lembram que, com o pacote anticrime, foi alterada a progressão de regime. Então, antes, era 1/6, 2/3 para livramento condicional, e aí 2/5, né? 1/6 e 2/5. E aí, com o pacote anticrime, ficou mais difícil progredir de regime, porque agora você tem várias frações. Então, quando você tem resultado morte, a fração aumenta. Se for crime hediondo com resultado morte, aumenta mais ainda. Então, você tem 50%, 70%. E aí, nesse caso, provavelmente a gente vai ler, mas também é isso, entendeu? Vai falar também sobre isso mesmo, lei, a lei do tempo também, né? Aquela questão da teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no tempo que foi cometido a ação ou omissão. E aí, nesse caso aí, a discussão é sobre qual progressão de regime será aplicada ao acusado, né? A mais tranquila, mais benéfica ou a mais grave. Então, vamos lá, agravo de execução, progressão de regime, requisito objetivo, aplicação de fração de 50%. Insurgência defensiva, lei penal no tempo, lei posterior mais benéfica e o instituto. A gente falou desses
dois institutos, né? Então, a gente conseguiu aí uma jurisprudência que a gente estudou dois institutos na aula passada. Tanto a lei penal no tempo, quanto novatio legis in melius. Posterior, mais benéfica. É-se disso que, havendo conflito de leis penais no tempo, quando a nova legislação posterior à conduta praticada é mais vantajosa e ou benéfica ao agente, ela deve retroagir, constituindo a aplicação da lex meteor. Não sei se eu falei certo, provavelmente não, né? Inclusive garantida a garantia protegida constitucionalmente por configurar nítido benefício ao agente. Aqui, pelo que. Eu vou ler inteiro, depois a gente comenta, né? Porque eu acho que tem mais informações importantes. Progressão de regime, alteração pelo pacote de crime, foi o que eu falei para vocês no começo, né? A gente teve essa alteração. Antes era por fração, e agora a gente tem porcentagem. E agora as penas são relativamente maiores. Mas pelo que eu li aqui no começo, é, a lei nova é mais benéfica, né? Porque ele falou, relembrando aquele instituto que a gente estudou, que a lei não retroagirá, salvo para benefício do réu. Então, a novatio legis impedius, ela não retroage, mas a novatio legis in melius, ela retroage. Alteração pelo pacote anticrime, Lei número 13.964 de 2019, denominada Pacote Anticrime, trouxe sensíveis alterações nos requisitos objetivos para a progressão de regime, prevendo lapsos temporais diversos conforme a situação específica de cada penado. A nova legislação também revogou o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.079 de 1990, no tocante ao tema progressão de regime, trazendo no seu bojo novas previsões objetivas para o gozo do benefício por apenados condenados a crimes hediondos ou equiparados. Desculpa. No caso dos autos, o apenado foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado, furto simples, favorecimento real e homicídio, não ostentando condições de reincidente específico, mostrando-se correta a determinação de cumprimento de 50% da reprimida para a progressão de regime. Com base no artigo 112, inciso 4A da Lei de Execução Penal, considerando o resultado morte do delito de homicídio, precedentes de egrégio superior Tribunal de Justiça, decisão combatido ou mantido, agravo de execução defensiva. Aqui no caso, o agravo não foi. A decisão foi mantida, né? Nesse caso, não conseguiu o que ele queria. E pelo que eu entendi aqui, no caso, né, ele queria a lei mais benéfica, a lei mais benéfica, só que no caso aqui, por conta da lei penal do tempo, o momento do cometimento do crime, não foi progredido essa pena a ele e a progressão de regime continuou a mesma. Agora vamos para a quinta jurisprudência. Outra apelação criminal preliminar de distribuição por prevenção, inacolhimento, mérito, fraude à licitação. Esse daqui é o artigo 69. Eu vou dar uma lidinha com vocês no artigo 69 dessa lei para a gente entender sobre qual crime é esse, entendeu? Obviamente, abolição crimes, outro instituto, não existe mais, mas é bom a gente dar uma lida, porque antes de ver essa jurisprudência, eu também não sabia que lei era essa, que artigo era, que crime era esse, né? Falei, nossa, eu vou ler para eles porque eu acho que sem ler a gente não sabe qual que é. Olha só, vou ler com vocês o artigo 89 da Lei 8.666 de 1993, certo? Que foi abolido. Artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena, detenção de 3 a 5 anos e multa. Então, aqui a gente tem um crime apenado com pena de 3 a 5 anos e multa. Muito bem, agora que eu li o artigo, vamos para a emenda. Sentença absolutória, ou seja, foi absolvido,
e resignação ministerial, questão de ofício, reconhecimento da abolício crimes, condutas imputadas que se subsomem à parte final do dispositivo, constatação de irregularidades formais pertinentes à dispensa de licitação. Isso daqui é o artigo que a gente leu, né? Ato de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa, que não foi reproduzido no artigo 337 do Código Penal, incluído pela Lei 14.133 de 21. Vamos ler esse também para a gente entender sobre o que se trata. O artigo 337 do CP. Fala sobre transação e sobre as questões também de licitação. E nesse caso, essa parte pelo qual o crime da pessoa que foi condenada, né, já que é uma apelação, não foi reproduzido nesse artigo, ou seja, abolício crimes, né? Deixou de existir, sendo que a gente tem como base, já estudado nas outras aulas, que ninguém pode ser condenado pela prática de um crime, certo? Crime que não é previsto no ordenamento jurídico. Você precisa ter uma lei que o defina para que você possa cometer o crime. Onde a gente parou? Incluído pela Lei 14.133, extinção da punibilidade, recurso ministerial prejudicado. Não há se falar em prevenção se apreciado por outro órgão julgador, habeas corpus objeto de ação penal, que trata de fatos diversos tratados nesta ação penal, mesmo que haja a identidade de alguns réus, preliminar rejeitada. Olha só, com o advento da lei número 14.133/21, nova lei de licitações, houve a revogação parcial da redação do artigo 84, que é o que a gente leu por primeiro, caput da lei 8.666 de 1993. Uma vez que a conduta de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa não foi reproduzida no novo artigo 337-E do Código Penal. Com isso, uma vez imputados aos agentes a prática da ação descrita na parte final do mencionado artigo 89 da Lei 8.696 de 1990, necessário o reconhecimento da abolício crimes e a consequente declaração da extinção da punibilidade. Então, vamos entender o que aconteceu. A gente vai entender a estrutura do que aconteceu nessa emenda, porque, obviamente, o direito material não foi estudado. Então, aqui a gente tem uma pessoa, certo, que estava sendo condenada por um crime, o crime do artigo 89, certo? De licitação, deixou de observar algo que deveria observar pertinente à formalidade, né? As dispensas da formalidade. Então, nesse caso, a gente tinha um crime apenado com penas de 3 meses, 3 a 5 anos, né? E multa. Só que teve uma nova lei, isso daí é sobre direito constitucional. A nova lei revoga a lei passada, né? Então, foi criada uma nova lei, a lei do artigo 337. Só que essa nova lei não reproduziu o crime que estava previsto no artigo 89. Então, nesse caso, o que aconteceu? A nova lei que está em vigência, ela que vale, aquela lá, esquece. Nesse caso, ela não previa esse crime. Como a gente estudou, se não há previsão legal do crime, então não há crime. Todas as condutas que são típicas têm que estarem expressamente previstas no nosso ordenamento jurídico. Se elas não tiverem, não tem como, não há crime sem lei penal anteriormente proposta que a preveja, certo? Ou seja, por que eu falei anteriormente também é algo para a gente se pensar. Não adianta, por exemplo, eu faço uma coisa hoje, eu quebro a minha janela de vidro. A minha janela de vidro, essa parte é importante, minha. Eu quebro a minha janela de vidro hoje, dia 1º de maio. E daí, no dia 2 de maio, entra em vigor, nem aí para o tempo de vigência, né? Mas, enfim. Aí, no dia 2 de maio, entra em vigor uma nova lei que é crime você quebrar a sua própria janela de vidro, entendeu? E você vai ser apenado com 2 a 3 anos de prisão. E agora? Eu posso ser penalizada? Esse novo crime, ele se adequa nos parâmetros da minha conduta? Nesse caso, não, por duas coisas, né? Primeiro, lei penal, lei do tempo, né?
quando foi cometido, no momento da ação, da omissão, mesmo que não seja crime, a gente vai fazer uma analogia a isso. Foi cometido no dia 1º de maio. A lei foi criada no dia 2 de maio. A gente sabe que a lei não pode retroagir, salvo para benefício do réu. Então, nesse caso, não pode ser condenado, acusado de um crime que for previsto anteriormente ao cometimento da conduta. Mas, voltando a esse caso em si, o novo artigo não previa o crime do artigo passado, certo? O novo artigo é o que vale. Se não há previsão legal da conduta, essa conduta não pode, se não há previsão ilegal da conduta, essa conduta não pode ser considerada típica. Nesse caso, o cometimento da conduta foi atípica, certo? Extinção da punibilidade. Não era mais crime, não está previsto, então foi absolvido. E a gente tem aí o Instituto do Aborício Crimes. Então, olha só, fazendo um momento da gente voltar. A gente viu jurisprudência sobre erro de tipo, erro na execução, a gente viu lei penal no tempo, lei posterior mais benéfica, novacio legis in melius. Aqui também a gente consegue extrair bastante coisa da novacio legis in pedius. E a gente viu sobre aborício crimes. Agora, vamos para a jurisprudência de número 6, que está aqui. Habeas corpus, estupro de vulnerável praticado pela genitora da vítima. Agora vamos relembrar que a gente falou que há a possibilidade de você ser condenado por um crime por omissão, quando você devia e podia agir para evitar o resultado. Vamos repetir isso que é importante. Há a possibilidade do agente ser condenado por homicídio. Homicídio é um dos crimes, né? Mas outros crimes também. Vou dar exemplo homicídio. Homicídio por omissão, quando o agente devia e podia reverter o resultado, certo? Nesse caso aqui, a gente está falando da genitora. A genitora deve, certo? Tem esse apelo de proteção, esse dever de cuidado perante seu filho. Agora, a gente vai ver se pode, né? Se podia evitar. Olha só. Habeas corpus, estupro de vulnerável, praticado pela genitora da vítima. Estupro de vulnerável, menor de 14 anos, a vítima era. Omissão penalmente relevante, dever de impedir o resultado. Crime comissivo por omissão, artigo 13, parágrafo 2º do CP. Autoria, condição de garante, elemento normativo do tipo. Causa de aumento de pena previsto no artigo 226, 2 do CP. Ascendência do autor do delito sexual, bis in idem, inadmissibilidade, tema não debatido pela corte de origem, supressão de instância, ilegalidade flagrante, concessão de ordem de ofício, continuidade delitiva praticada por longo período de tempo. Ah, aqui, ó. Olha onde a gente acha, né? O devia, por ser genitora da vítima, certo? Tinha esse dever de cuidado, essa obrigação de zelo, e aqui, continuidade delitiva praticada por longo período de tempo. Ou seja, o estupro de vulnerável aqui não foi um estupro, tipo assim, um caso esporádico em que a criança foi estuprada. Não, continuidade delitiva praticada por longo período de tempo. Então, essa criança, ela vinha sido estuprada, né? Já tinha tempos, entendeu? Não foi uma, duas vezes, não, era algo quanto mais, era algo repetido, reiterado, né? Fixação da fração de 1/5 ausência de ilegalidade, condenada à ré pela prática do delito de estupro de vulnerável por omissão imprópria. Artigo 13, parágrafo 2º do CP. A posição de garantidora, estabelecida apenas em razão da condição de ascendente da vítima, passa a ser elementar do tipo penal. Motivo pelo qual configura bis in idem a consideração do mesmo. Fato para determinar o recrudescimento da pena como causa de aumento, artigo 226, segundo CPC. Não obstante, ao longo período de abuso perpetrado pelo pai, dos 8 aos 13 anos da vítima,
O magistrado sentenciante, demonstrando sensibilidade, foi cauteloso ao fixar a fração de 1/5 pelo reconhecimento da continuidade deletiva para a genitora, condenada por omissão imprópria por entender que não conhecia dos fatos delituosos durante todo o período que foi perpetrado. Ordem denegada, habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena da paciente pelo delito de estupro de vulnerável a 11 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condição. Vamos entender o que aconteceu aqui, olha só. Vamos entender o que aconteceu aqui. Nesse caso, a gente tem a genitora sendo condenada por um crime comissivo por omissão. Ela tinha o dever de impedir o resultado, porque ela era mãe, ela tinha a obrigação de zelo, e ela também podia, porque ela tinha conhecimento de que essa prática desse delito ter acontecido durante um longo período de tempo. Aqui tá falando que foi dos 8 aos 13 anos da criança, né? Então ela teve muito período para fazer alguma coisa sobre isso e não fez. Só que o importante aqui é que, para dosimetria de pena, o que foi o habeas corpus dela? O habeas corpus dela foi reconhecido parcialmente. Diminuiu a pena dela, porque foi entendido que ela não sabia sobre o estupro de vulnerável, ela não sabia sobre o abuso sofrido pela criança durante todo o tempo que ocorreu. Então, durante os 8 aos 13 anos, ela não sabia, ela tomou conhecimento depois, ela não fez nada, mas ela não sabia sobre perante todo esse período de tempo. Vamos imaginar, hipoteticamente, que ela não sabia do estupro de vulnerável no período de 2 anos. Se ela não sabia do cometimento desse crime, ela não responde nesse período de 2 anos por essa omissão. Por quê? Porque ela devia, sempre devia, certo? Se a gente levar por esse lado, uma mãe sempre deve proteger o filho. Só que ela não podia, porque ela não tinha conhecimento do ato, ela não tinha conhecimento da conduta do genitor, ela não tinha conhecimento do fato. Então, ela não poderia fazer nada para impedir o resultado. Nesse caso, foi isso que o magistrado entendeu. Que no período em que ela ficou sabendo que ela tinha conhecimento de estupro de vulnerável, ela será condenada por homicídio comissivo por omissão. Mas no período em que ela não sabia do que estava acontecendo, ela até tinha o dever de proteger a filha, mas ela não podia, porque ela não detinha conhecimento. Então, nesse caso, esse período que ela não sabia foi abatido da pena, e foi por isso que o habeas corpus foi parcialmente provido. Nesse caso, ele fala que ele diminui um pouco a pena, 11 anos, 8 meses, 12 dias de reclusão, mas ele mantém os outros termos da condenação, que seria, no caso, o reconhecimento do período em que ela sabia e não fez nada. Vamos para o 7 agora. Ementa. Outra apelação criminal, roubo. Causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, parágrafo 2º, parágrafo 2º, 1 do Código Penal. Afastamento, revogação pela lei número 13.654 de 2018, restabelecimento pela lei número 13.964 de 2019. Novácio legis impégios. Então, olha só que legal, a gente viu agora. A gente também falou disso daqui, dessa parte aqui, na aula passada, né? Crimes omissivos, crimes por ação e por omissão, e agora a gente está falando sobre novácio legis impégios, que é aquela lei que vem a posteriori e ela é pior, certo? Ela não é tão benéfica quanto a lei que estava em vigência. Causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal foi expressamente revogada pela Lei nº 13.000. A reintrodução no sistema penal da elevação da sanção do roubo pelo uso de arma branca através da lei não se aplica a fatos anteriores à sua vigência por se tratar de novácio legis impédios procedentes. Aqui a apelação criminal foi procedente. E a apelação criminal aqui não foi para discutir sobre o cometimento ou não do roubo. Isso daí a gente tá claro, né? Aqui o objetivo do advogado não era discutir se ele é culpado ou não do roubo. Aqui o objetivo era discutir sobre a causa de aumento de pena, que foi incumbida a ele, de certo. O que aconteceu nessa hipótese daí, né? O acusado, ele cometeu um roubo, certo? Só que ele cometeu o roubo com
Arma branca. O que seria arma branca? Faca, canivete, esse tipo de instrumento afiado, que é um meio coercitivo, aqui no caso, para a pessoa entregar aquilo que o agente deseja. Nesse caso, na lei do tempo, na lei penal do tempo, quando foi cometido o crime, na lei da atividade, não existia ainda essa causa de aumento de pena. Ele cometeu o crime, não tinha essa causa de aumento de pena. Depois de um tempo, olha só, depois de pouco tempo, entendeu? Em 2019, sendo que essa lei é de 2018, a lei de 2019 veio e deu uma novatio legis impediens. O que é isso? Colocou um aumento de pena no caso do uso da arma branca, da faca, do canivete, só que ele cometeu o crime antes da reintrodução do sistema penal dessa lei, que é mais pesada. E aí foi promovido essa apelação, esse recurso, essa apelação criminal, porque por entender, certo, o profissional do direito que se tratando de novatio legis impediens, a lei não pode retroagir e não pode se aplicar a fatos anteriores à sua vigência. Então, novatio legis impediens, o que significa? Só aqui está novatio legis impediens. Os crimes cometidos aqui não serão aplicados essa nova lei. Só será aplicada a nova lei para os crimes cometidos aqui, após a sua vigência. Então, a gente tem de novo aquela frase do direito penal, que é importantíssimo a gente ter conhecimento dela, que a lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. Aqui não traria benefício ao réu, então, nesse caso, a lei penal não retroage. Então, mais um instituto que a gente viu aí na jurisprudência, novatio legis impediens. E agora vamos para o último, que é... Esse daqui é novatio legis in melius, é um outro instituto, é uma ementa de agravo em execução penal. Roubo pelo emprego de arma branca. Mesma coisa. Olha que legal, a gente tem o mesmo caso, né, com institutos diferentes. Roubo pelo emprego de arma branca, novatio legis in melius, decote da causa de aumento de pena, alteração legislativa, necessário, recurso conhecido e promovido. Em caso impositiva a exclusão da majorante por força da nova redação do artigo 157 do Código Penal, promovido pela Lei 13.654, de 23 de 4 de 2018, abolisse o crime parcial, procedente do STJ, recurso especial 1519, 860 do Rio de Janeiro, do Vacilégios e Melius. Imperiosa observância de tal inovação legislativa, vez-se tratar de norma penal superveniente, com caráter mais benéfico, que, portanto, deve retroagir aos fatos anteriores à sua vigência. Nos termos do artigo 5º da Constituição da República de 1888, princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Aqui, deixa eu ver uma coisa. 13.000. Revogação pela lei. Aqui, a gente tem que colocar numa ordem cronológica, tá? Essas duas emendas. Vamos lá, vou explicar para vocês. Essa aqui é uma emenda que está desatualizada. Eu trouxe só por causa do novatio legis in melius, que é o Instituto. Essa daqui é a lei que está em vigência. Então, hoje em dia, existe essa causa de aumento de pena, no caso, da utilização de arma branca para o cometimento de roubo, tá? Então, essa daqui é como ocorre atualmente. Isso daqui é uma emenda passada, eu trouxe só para falar para vocês sobre novatio legis in melius, sobre a retroatividade da pena. Mas hoje em dia, a lei que vale é esta aqui, de 2019. A gente tem que ter essa ordem cronológica e colocar na nossa cabeça bonitinho que essa emenda aqui, por mais que seja importante, legal você ter conhecimento sobre ela, é uma emenda de 2018. Então, já teve essa alteração do entendimento. Já foi criada uma nova lei que é mais pesada, digamos assim. Então, essa daqui é a que vale. Mas vamos voltar. Aqui no novatio legis in melius. Aqui, o que tinha acontecido no caso? Aqui, nesse caso, foi criada uma lei, após o cometimento do roubo, uma lei que era mais benéfica, certo? E aí entraram com agravo durante uma execução penal, justamente para que essa nova lei fosse aplicada, né, no caso concreto, já que ela era mais benéfica. E aqui foi provido
agravo, considerando como foi utilizado pelos argumentos do próprio profissional, né, do próprio jurista aqui, com base na Constituição Federal, ele utilizou como fundamento o artigo 5º da Constituição Federal de 88, o princípio da retroatividade, que é aquele que a gente já falou bastante sobre ele hoje, semana passada, e a gente vai continuar falando sempre que a gente falar sobre direito penal, que é o princípio da retroatividade da lei penal benéfica, que a lei penal retroage quando ela é mais benéfica ao réu. Então, olha só, hoje a gente falou sobre essas jurisprudências, certo? Então, a gente falou sobre erro de tipo, erro na execução, lei penal no tempo, falamos sobre abolício crimes de comissivos por omissão, essa daqui foi novacio legis in mellis, novacio legis in peccis. O que eu quero extrair de tudo isso como mais importante para vocês? Primeiro, o princípio da retroatividade, esse daí eu nem preciso repetir, porque vocês acho que já gravaram essa aula, né? E aí, quero voltar e falar um pouquinho com vocês rapidamente do erro de tipo e associar o erro de tipo à distorção da realidade na cabeça de vocês. Então, sempre que falarem sobre erro de tipo, lembre, distorção da realidade, certo? A gente tem que imaginar que o agente acreditava estar realizando uma conduta, mas na verdade estava realizando outra, certo? Então aqui a gente falou sobre a minoridade do coautor, e aí ele trouxe dois aspectos, né? O aspecto de que o adolescente contava com 17, mais de 17 anos, e também que o porte físico dele condizia com o de uma pessoa maior de idade. E também a gente falou sobre coisa abandonada, né? Mas, independentemente sobre o direito material, erro de tipo a gente tem que sempre pensar. Nesse caso, é erro de tipo, daí a gente pega o homem médio, o homem idôneo, o homem modelo da sociedade, a gente coloca naquela circunstância e a gente fala, ele poderia incorrer nesse erro também? Então, sendo notório que toda a população sabe, se tem alguma coisa na calçada, a pessoa está doando, aquela pessoa foi lá e pegou. É compreensível que outra pessoa, nas mesmas circunstâncias, cometeria a mesma conduta? Então, quando a gente fala de erro de tipo, associe o erro de tipo à distorção da realidade, em que a pessoa acreditava estar realizando uma conduta, mas na verdade estava realizando outra. E lembre-se também, outra coisa muito importante, que o erro de tipo sobre o Código Penal não pode ser utilizado como justificativa para o cometimento de crimes. O que isso quer dizer? Vamos lembrar que, por exemplo, imagina que... Deixa eu ver um crime que a gente não sabe o que é. Difícil um crime que as pessoas não saibam, né? Mas como fazer a utilização de drogas ilícitas? Vamos supor que você mora na Jamaica, foi o meu exemplo dado da semana passada. Vamos supor que você mora na Jamaica, lá você faz a utilização de substâncias entorpecentes, né? E aí você vem para o Brasil, você acha que no Brasil não é crime, mas você utiliza, e aí você é penalizado por cometer um crime. A gente não pode alegar que a gente não sabia que aquilo era crime. É esse tipo de erro de tipo que é inexigível, que não existe essa possibilidade. Não posso usar como justificativa de um crime que eu não sabia que era crime, entendeu? Não é utilizado nas duas emendas, tá? Vamos deixar claro isso. Depois a gente falou sobre o erro na execução, e vou relembrar a parte mais importante desse instituto, que é quando a pessoa a pessoa responde como se ela tivesse atingido aquele em que ela queria atingir. Nesse caso aqui, foi o que a gente falou, foi uma emenda em que não foi discutido legítima defesa, somente o erro da execução, a pessoa diz estar na legítima defesa, disparou contra duas pessoas, vítima 1 e vítima 2, por casos alheios à vontade do agente, acabou atingindo uma terceira pessoa, erro na execução. Mas, independentemente desta emenda, no caso concreto, né, no caso que a gente vê, a pessoa responde como se tivesse atingido quem ela gostaria de atingir. Então, se o marido atira em outra... Se o marido quer matar a mulher, quer matar a esposa, e atira em outra mulher, acreditando ser a sua esposa, ele responderá por feminicídio. Ele responde como se tivesse atingido a esposa, certo?
Nesse caso, violência doméstica, condição de ser mulher, ele responderá por feminicídio. Depois falamos sobre lei penal no tempo, lei posterior mais benéfica, nem vou falar sobre a retroatividade, já sabemos. Lei penal no tempo, lembrar daquela palavrinha luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Considera-se praticado o tempo do crime no momento da ação e da omissão, mesmo que outro seja o momento do resultado. Então, no caso de homicídio, qual que é o momento do homicídio? Aquele em que eu atiro na pessoa, e não os 3 dias depois que a pessoa morre, entenderam? Abolício crimes, também falamos. Essa daqui é sobre. Eu já esqueci já. Ah, tá. É sobre licitação. Complicado o direito material, mas vamos extrair o direito material abolício crimes para a gente compreender que nos casos em que não há previsão legal, não pode se ter crime. Então, só posso ter uma conduta típica, né? Se ela estiver prevista no nosso ordenamento jurídico. Se não há previsão, então não há o cometimento de crime. Depois falamos sobre crimes comissivos por omissão, são aqueles delitos em que a prática do agente você observa que ele devia e podia agir para impedir o resultado. Então a gente tem aí a genitora, né? Esse caso eu achei muito legal. Acho que se eu tivesse que falar a jurisprudência mais legal seria essa, porque a gente observa que teve uma razoabilidade, né? O princípio da razoabilidade esteve presente nessa jurisprudência em que a gente observa que a genitora tinha, sim, o dever de zelar, de proteger a filha, certo? E durante um período de tempo em que ela detinha conhecimento sobre o estupro que ocorria, ela podia realizar uma conduta para impedir o resultado, certo? Só que, como foi o entendimento do magistrado, nesse caso, sobre o período de tempo em que ela não detinha conhecimento da conduta do genitor, ela não poderia fazer qualquer coisa para retirar a ocorrência desse crime. Então, nesse caso, a gente teve um HC promovido parcialmente, que foi diminuída a pena dela e mantida sobre as outras. Ela foi condenada pelo período em que ela devia e podia, e o período em que ela só devia, como é devia e podia, não devia ou podia, devia e, é uma soma. Então, são os dois juntos. Ela foi absolvida desse período, teve esse princípio da razoabilidade desse período em que ela não detinha conhecimento. Depois a gente falou novacio legis impédios e novacio legis in melius, que eu não vou me prolongar muito, porque já falamos muito sobre esse assunto, que é a lei da retroatividade da pena, presente no nosso Código Penal, presente na Constituição Federal, como foi utilizado como fundamento, né, na jurisprudência de número 8 colocada aí. E aí eu fiz também, importante salientar, ordem cronológica da emenda 7 emenda 8, sobre a utilização do aumento de pena para o roubo com a utilização da arma branca, faca, canivete e etc. Nesse caso, hoje existe esse aumento de pena, tá? Então, novatio legis impedius, não retroage, novatio legis in melius retroage. Bom, gente, foi isso. Essa foi a aula de hoje, certo? Eu vou disponibilizar todas essas jurisprudências lá para vocês, mas, no geral, o material tratado na jurisprudência, né, as questões de direito material, mais fáticas, elas já estão também aí no grupo que a gente tem em comum. E também temos questões sobre todos esses institutos que foram conversados, que foram demonstrados nessa aula, que também já estão disponibilizados para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam essa aula. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e bom descanso para vocês. Até a próxima.